E aí agora vamos para a parte prática, né? Eu entendi que eu tenho as vantagens, eu entendi que eu tenho um comportamento, mas beleza. E agora como é que eu vou montar essa carteira? Então, primeiro passo para você montar a sua carteira de investimentos é definir o percentual que vai investir em cada classe ou categoria de ativos. Então, assim, basicamente você vai ter uma carteira e você vai dividir ela em classes, em categoria de ativo, e você vai botar uma parte, cada parte do seu dinheiro em cada ativo daquilo. Então, esse é o primeiro passo. Quantos por cento eu vou colocar em renda fixa, quantos por cento eu vou colocar em ação, e aí você vai definindo isso. Existem regras que lhe ajudam a você definir esse percentual, né? Que às vezes a pessoa mais conta o percentual. Essa regra dos 100 ela é muito utilizada por consultores financeiros para a pessoa montar a carteira de investimento. Né? Basicamente, ele é valor 100 menos a sua idade, isso aí vai lhe dar o percentual que você vai investir em ações. E o restante você investe em renda fixa, outros ativos que você queira. Né? Basicamente o percentual renda variável e o percentual renda fixa. Então, um exemplo aí, a pessoa com 30 anos, seria 100 menos 30 dá 70. Então, diz assim, 70% a pessoa vai investir em renda variável e 30% em renda fixa. Como esse aí acaba gerando um resultado meio mais agressivo um pouco, né? Assim, acaba gerando um investimento um pouco mais arriscado. Alguns consultores eles acabam é, usando a regra dos 80, que é basicamente a mesma coisa da regra dos 100, só que 80, utilizando 80. E aí, no mesmo exemplo de 30 anos, você já teria uma carteira com 50% em renda variável e 50% em renda fixa. Então, você já vai conseguir... eu tenho 35 anos, então seria 80 menos 35. Aí você já teria 45% em um e 50%, 55% em renda fixa. Ou seja, a sua carteira, à medida que você vai ficando mais velho, a sua carteira ela vai tendendo a ter mais dinheiro em renda fixa, ou seja, tem menos risco, porque você tem menos tempo para se recuperar de perda. Seria essa aí as duas regras. Existem várias regras aí que você pode usar. Outra que é falada no livro O Investidor Inteligente aí do Benjamin Graham, o Benjamin Graham ele é o mentor do Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores que a gente tem na atualidade. E aí tem até no livro, o próprio Warren Buffett fala que é de longe o melhor livro sobre investimento já escrito, esse livro. E aí ele fala sobre os dois tipos de investidor, né, que eu tenho um investidor defensivo e um investidor ativo. E como é que eu monto essa carteira? E depois de muitos anos de experiência e estudo no mercado, ele aconselha você começar com uma carteira de 50-50. Você botar metade, independente da idade, aí ele não leva em consideração a idade, ele simplesmente diz que você vai balancear com 50-50. 50% em ativos com renda fixa e 50% em ativos de renda variável, que são mais arriscados e geram mais ganho. E aí, com o passar do tempo, aprendizado, você vai movendo esse percentual para mais arriscado ou menos arriscado, à medida que você vai se sentindo mais tranquilo com cada um e você vai aprendendo. E aí ele dá uma limitação que também você tem que ser no mínimo 25% em um tipo de ativo. Por exemplo, você pode ter no máximo 75% em ações e 25% em renda fixa, ou no máximo 75% em renda fixa e 25% em ações. Se você começar a colocar muito menos que isso, se você botar menos do que 25% em ações, em ativos com maior volatilidade, sua carteira começa a ter um rendimento muito pequeno. E se você coloca muito mais do que 75% em ações e apenas 25% em renda fixa, a sua carteira passa a ter um risco muito alto. E aí pode gerar perda de dinheiro. Então, por isso que ele aconselha 50-50. E aí você vai sentindo como você suporta as variações do mercado, como aquilo vai influenciando no seu comportamento. E aí você vai se permitindo ter um pouco mais de risco ou não. Essa abordagem é bastante legal, bastante bacana, porque ela leva em consideração que você vai aprender com o tempo qual é o seu perfil de investimento. A gente vê muitos sites aí falando sobre perfil de investimento, mas na realidade o perfil de investimento a pessoa vai descobrir
a partir do momento que ela começa a investir. Porque ela pode ser considerada um investidor conservador e à medida que ela vai ganhando conhecimento, ela começa a investir em algo mais arriscado para ganhar mais dinheiro. Então, ela não era um investidor conservador. Apenas no início ele era porque não tinha conhecimento. Ou uma pessoa que se considera muito arrojada e ela começa a investir em algo muito arriscado e ela vê o dinheiro dela praticamente desaparecer rapidamente e aquilo afeta o emocional dela e ela não consegue, ela passa a ter medo de investir e aí ela começa a se tornar um investidor extremamente conservador. Então, assim, eu defendo muito que a pessoa vai aprender com o passar do tempo. Então, minha sugestão começa aí balanceado e vai ajustando aí com o passar do tempo. O segundo passo para você montar a carteira é definir quais ativos você pretende incluir nessas categorias. Então, aí você tem duas categorias, renda variável e renda fixa. Então, dentro dessa categoria, o que é que você vai colocar na renda fixa e o que é que você vai colocar em ação. Você pode, na renda fixa, você pode usar CDB, LCI, LCA, título do Tesouro. Eu aconselho utilizar título do Tesouro, porque você tem um leque maior e se você está buscando algo que vai lhe dar a estabilidade e a segurança, são os títulos do Tesouro, o lado da segurança na balança. Quando você vai para o lado direito, que é o lado da renda variável, de ações, você vai estar indo para o lado da rentabilidade, mas assumindo mais risco. Então você pode usar ETF, que basicamente são fundos de ações, né, que são negociados em bolsa, ou ações individuais. Você pode comprar a ação das empresas e começar a investir dinheiro nelas. Aí, exemplo, Petrobras, Vale, Ambev. Você pode montar dessa maneira. E aí você vai balanceando. Então, você definiu a classe, por exemplo, renda fixa e ação, e agora você vai definir o que é que você vai colocar dentro. Então, você definiu que é 50% em renda fixa, 50% em ação, e o que é que eu vou botar dentro da 50% da renda fixa, e o que é que eu vou botar dentro dos 50% de ações. E o terceiro passo é você definir o percentual que vai dentro de cada classe. Então, desses 50%, como é que ele está dividido? Botei 10% CDB, 10% LCI e 30% Tesouro. E esse 50% cai em ação, eu botei ou só ETF ou só ação individual, os dois, aí você vai definir o percentual. Esse percentual dentro de cada classe, não existe uma fórmula mágica ou nada. Basicamente, você tentar distribuir esse percentual de maneira igual seria o melhor, que você vai estar distribuindo o risco e o ganho. E aí você vai conseguir ter um resultado bacana distribuindo. Então, esse é o terceiro passo. Você vai definir o quanto percentual você vai colocar em cada um. Não existe regra, você pode começar como você achar melhor. Então é o seguinte, você definiu as duas classes, quanto percentual você vai colocar em cada classe. Você vai definir os ativos que você vai colocar dentro de cada classe, quais os tipos de investimento. Depois você vai definir qual o percentual do seu dinheiro que você vai colocar em cada um. Então você com esses três passos, você já sabe para onde vai o seu dinheiro, em que tipo de investimento e o quanto em cada um. No quarto passo, você vai utilizar os aportes mensais para equilibrar a carteira. Por exemplo, você já definiu, você já fez aquele primeiro investimento, já colocou seu dinheiro lá nos ativos ou começou a colocar. E aí todo mês você começa a colocar mais dinheiro para você ir aumentando aquele seu patrimônio. Então você vai colocando mês a mês o dinheiro ali e aí você vai balanceando a sua carteira. Isso vai lhe ajudar a você reduzir o custo, porque você não precisa ficar comprando e vendendo, você só compra. Você não paga imposto quando você compra assim, a ação, né, o investimento, você só vai pagar quando vende, então você apenas vai comprar. Então nesse exemplo aí você tinha um aporte inicial aí que ficou 50-50, né, a alocação. Aí depois de um mês, aí por exemplo no gráfico lá, a gente teve aí uma valorização de ações e aí sua carteira desbalanceou, foi para 52,48%. Então o que é que você vai fazer naquele mês? Você vai comprar renda fixa. Aí dentro do percentual de renda fixa, você vai ver quem é que está com o percentual muito abaixo do que você definiu. Por exemplo, você já viu que na renda fixa está em 48%, então você vai comprar a renda fixa. Dentro da renda fixa, você viu que o Tesouro lá, que estava em 30%, ele teve uma variação e menor do que os outros, por exemplo,
e ele está em 25%. Ou seja, então ele está 5% abaixo dos 30% que você definiu. Então o seu dinheiro vai lá naquele investimento de tesouro. E no outro mês você vai fazer a mesma avaliação. E aí quem tiver mais para trás, você vai colocando o dinheiro lá. E o quinto passo é que você balancear a sua carteira ao longo do tempo. A ideia de balança mesmo, que é você equilibrar os pesos, né, de tempos em tempos ou por um desvio percentual. Outro exemplo aí, eu tinha uma alocação inicial de 50%, né, cada uma, e aí depois de um ano eu tive aquela queda lá nos investimentos em ações. O que é que aconteceu? Meu rendimento, eu tive um rendimento em renda fixa e minhas ações se desvalorizaram. Então gerou essa diferença aí muito grande. Então o que é que você vai fazer aí nesse momento? Você vai vender renda fixa e você vai comprar ação para voltar a sua carteira para 50%. Quanto é que você vai vender? Você vai vender a quantidade de renda fixa suficiente para você comprar de ação para voltar para 50%. Não precisa ser exato não, mas o ideal é que você mantenha a proporção. Então você vende renda fixa e compra ação. E aí aquela mesma coisa que eu te falei, você vai balanceando aí dentro dos ativos de cada um. O que é que isso aqui vai ajudar? Sem você ter nenhuma conhecimento muito desenvolvido aí sobre análise de mercado e análise de ações, vai forçar você a comprar ações na baixa e vender na alta. Então, enquanto o seu lado da carteira de renda fixa vai estar crescendo, o seu lado da carteira de ações vai estar oscilando aí conforme esse gráfico do lado. Quando o seu lado de ações estiver naquele primeiro pico, ele vai estar muito maior do que o de renda fixa. Então, naquele momento, você vai fazer o quê? Você vai vender as ações que valorizaram e vai comprar renda fixa que vai continuar valorizando. E aí, depois de um ano, as ações caíram. Só que aquele ganho que você teve com ações está rendendo aqui na renda fixa. Aí você vai pegar esse dinheiro que está na renda fixa e comprar as ações mais baratas. E aí você equilibrou de novo. E aí você vê que a ação valorizou de novo. Então aí o seu lado da ação começa a valorizar mais ainda. Então você vai potencializando esse ganho toda vez que você faz esse balanceamento de carteira. Que à medida que a ação cai, os ativos de renda fixa, que eu tive algum problema, o mercado está com alguma crise, os ativos de renda fixa começam a render mais. Então você está sempre aonde o investimento está rendendo mais. Se o renda fixa está rendendo mais, você começa a colocar seu dinheiro para lá. Se o ativo de ações, o renda variável está rendendo mais, você começa a deslocar o seu dinheiro também para lá. Então isso vai lhe ajudar a você comprar na baixa e vender na alta, diferente do que você faz se você entrar sem nenhuma estratégia. Então você pode fazer esse balanceamento de tempos em tempos, né? Que nem eu comentei. Você pode definir um período de uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Você fazer esse rebalanceamento. Então, todo mês você vai lá e compra um pouquinho de quem tiver para trás, e a cada um ano, por exemplo, você vai lá e arruma de novo, dá uma rebalanceada, porque só com o que você coloca todo mês você não consegue fazer balanceamento. Se tiver balanceado, você não precisa fazer nada, você deixa para olhar no próximo ano ou depois de 6 meses, para você dar rebalancear novamente. E aí, assim, nesse momento que você vai rebalancear a carteira, se você também tem a estratégia de você fazer uma viagem, por exemplo, uma vez por ano, é nesse momento aí que você vai tirar o dinheiro para essa viagem ou comprar alguma coisa que você está querendo, se estiver dentro da sua estratégia, fazer parte do que você quer fazer com o investimento. Então, quando você for rebalancear, você já tira aquele dinheiro que rendeu, né? Que você está rebalanceando porque alguém rendeu muito. Você vai tirar para você comprar aquilo que você quer e depois rebalanceia de novo. E aí você vai continuar ganhando o seu dinheiro. Então, esses aí são os 5 passos que você vai fazer para você montar a sua carteira. Então, o primeiro passo que você vai fazer é definir quantos por cento você vai colocar em renda fixa, quantos por cento em renda variável. O segundo passo é você escolher quais são os investimentos que vão em renda fixa, quais são os investimentos que vão em renda variável. Você pode achar informações aí na internet com facilidade do tipo de investimento.
Eu aconselharia você usar tesouro direto na renda fixa e ETF ou ações na parte de renda variável. São os investimentos mais difundidos e que você consegue trabalhar e tem mais informações aí no mercado. Depois que você fizer isso, você vai definir quantos por cento você vai colocar em cada um. Quantos por cento você vai colocar em um tipo de tesouro, quantos por cento você vai colocar em ação. E depois, todo mês, você vai fazendo a compra de quem tiver com o menor percentual em relação ao seu objetivo. E uma vez por ano, você faz esse rebalanceamento para você aproveitar as grandes oportunidades do mercado e potencializar os ganhos da sua carteira ao longo do tempo. Então, essa aí é a sua estratégia de como montar a carteira.